Olá, meu nome é Pedro Henrique, meu grupo é composto por mim, Lainara Dias e a Gabriela Teodoro. E nós iremos falar um pouquinho hoje sobre as medidas de prevenção e controle da Covid-19. Então, uma breve introdução sobre essas medidas de prevenção é que, entre as medidas de prevenção e controle recomendadas pelo Ministério da Saúde, estão as não farmacológicas, como o distanciamento social, etiqueta respiratória, higienização das mãos, uso de máscara, limpeza e desinfecção de ambientes, isolamento de casos suspeitos e confirmados, bem como a quarentena desses contatos. Eu vou falar um pouquinho agora sobre cada um deles. Sobre o distanciamento físico. Então, o distanciamento físico, ele tem como objetivo principal limitar o contato entre essas pessoas infectadas com as outras pessoas, evitando a proliferação da SARS-CoV-2. Ele é recomendado uma distância física de pelo menos 1 metro das pessoas em locais públicos, onde possa haver algum aglomerado de pessoas. E também é necessário garantir uma boa ventilação em alguns ambientes que possam chegar a ser fechados ou mal ventilados. Segundo a CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, e a Organização Mundial da Saúde, o aglomerado de pessoas é um risco alto para a contaminação. Além disso, as instituições devem adotar medidas de prevenção e controle à Covid-19, que dentre essas medidas são controle de engenharia, controle administrativo e proteção individual. O controle de engenharia nada mais é de que alterações nas estruturas físicas que evita a concentração de agentes infecciosos nesses locais. O controle administrativo seria mudanças organizacionais nas políticas ou rotinas de trabalho que minimizem a exposição a um risco, sua duração, frequência e intensidade, como a redistribuição de turnos de trabalho, refeições em espaços coletivos, implementação de regime de escala e trabalho remoto, dentre outras medidas podem ser adotadas. E a proteção individual, que seria o quê? Estratégias e equipamentos que protejam os funcionários adequadamente a essa devida exposição. Aqui na imagem fala assim, ó, uma pessoa infectada em 5 dias, ela contamina 2,5 pessoas. Depois de 30 dias, são 406 pessoas infectadas, isso sem o distanciamento. Já com 50% de distanciamento, uma pessoa infectada em 5 dias, ela infecta 1,25. Depois de 30 dias, ela pode ocorrer a infectar 15 pessoas. Sobre a higienização das mãos. A higienização das mãos é a medida isolada mais efetiva na redução e na disseminação de doenças. Estudos indicam que o vírus ele é transmitido através de gotículas respiratórias pelo contato. Essa transmissão ocorre quando a mão contaminada ela transfere o vírus que entra em contato com a mucosa do nariz, boca ou olhos. Ela também pode se alojar em alguma superfície de contato por onde essa pessoa infectada passou. Lavar as mãos significa o quê? Interromper a transmissão do vírus e bactérias que causam a Covid-19 e também alguns resfriados comuns, como gripe e pneumonia, reduzindo também o impacto dessa doença. Aqui na imagem ilustrativa a gente vê realmente o passo a passo de como fazer a higienização efetiva das mãos, que é lavando toda a palma da mão, as unhas, o cotovelo, o punho, e fazer a higienização adequada, né? Etiqueta respiratória. Então, ela consiste num conjunto de medidas que devem ser adotadas para evitar e reduzir essa disseminação de pequenas gotículas oriundas do aparelho respiratório. Ela busca evitar uma possível contaminação de outras pessoas que estão em um mesmo ambiente. Algumas medidas adotadas são cobrir nariz e boca com lenço de papel ou com antebraço e nunca com as mãos ao tossir ou espirrar, evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas, manter uma distância mínima de cerca de 1 metro, evitar abraços, beijos, aperto de mão, higienizar com frequência os brinquedos das crianças e aparelho celular e evitar aglomerações, principalmente espaços fechados
e manter sempre os ambientes limpos e bem ventilados. Sobre o uso de máscaras. Então, as máscaras elas podem ser usadas para a proteção de pessoas saudáveis quando em contato com alguém infectado ou para o controle dessa fonte, que elas são usadas por alguém já infectado para prevenir uma infecção de outras pessoas. O uso de máscara ele deve ser feito, no entanto, de maneira complementar às outras medidas no âmbito individual e comunitário, como usar a máscara deve conciliar-se com higienização das mãos, distanciamento social, etiqueta respiratória, entre outras medidas de prevenção que podem vir a ser adotadas. O uso de máscara deve ser exigido para todos os trabalhadores de saúde e por qualquer pessoa dentro da unidade de saúde, independente das atividades realizadas. Por quê? Todos os trabalhadores de saúde têm que ter um cuidado a não se infectar com essa possível contaminação que está no espaço, né? Eles devem utilizar as máscaras cirúrgicas de preferência, que são N95, PFF2 e PFF3, de modo contínuo durante toda a sua atividade de rotina. Em locais de assistência a pacientes com o Covid-19, recomenda-se que todos os profissionais de saúde usam máscaras de proteção respiratória e os EPIs, que são equipamentos de proteção individual, como, por exemplo, uma das medidas adotadas foi o Face Shield. O uso de máscaras na população em geral. O uso de máscara, incluindo as de tecido, indicada para toda a população, em geral, para evitar que essas gotículas do aparelho respiratório entrem em contato com outras pessoas. Só um adendo é que crianças de menores de 2 anos e pessoas que são incapacitadas de retirar as máscaras sozinhas não devem fazer o uso dessas máscaras. As máscaras elas devem cobrir nariz e boca e recomenda-se lavar-se as mãos com sabão ou álcool em gel sempre que tocar a máscara. Por fim, recomenda-se que ao tocar a máscara, a gente higienize a nossa mão, né? E pessoas acima de 60 anos. E por fim, pessoas acima de 60 anos ou com um fator de risco, eles devem utilizar apenas as máscaras cirúrgicas, que são de maior eficácia. Vacinas contra a Covid-19. Então, hoje em dia sabemos que temos vacinas já para a diminuição dos sintomas dessas doenças, né? A vacinação contra a Covid-19, ela tem como objetivo principal evitar internações e óbitos pela doença, principalmente entre os grupos de maior risco pelo agravamento. Alguns estudos indicam que as vacinas da Covid-19 demonstraram uma eficácia de 70% para os casos graves da doença, evitando assim a necessidade de uma hospitalização. A vacinação no país já alcançou os grupos prioritários que apresentam fatores de risco para agravamento pela Covid-19 e segue a imunização da população geral a partir de 12 anos de idade. Mais recentemente, a vacinação contra a Covid-19, a vacina da Pfizer, teve um registro ampliado para a população de crianças de 5 a 11 anos pela Anvisa. Isso foi decretado em 15 de dezembro de 2021. E algumas das vacinas que estão disponíveis no Brasil são a AstraZeneca, Sinovac, Janssen e a Pfizer. Dar continuidade ao que o Pedro falou, né? Vou falar um pouquinho sobre as medidas de prevenções no centro de saúde e no atendimento pré-hospitalar móvel. Então, nesse tempo de pandemia, a gente vê que a demanda dos centros de saúde, né, como as UBSs, UPA, hospitais, elas aumentaram demais e esses locais eles estão sempre lotados pela população. Então, é importante que os centros de saúde, né, eles garantam boas práticas internas e também políticas que minimizem um pouco a exposição a esses patógenos respiratórios. A via de transmissão da COVID entre as pessoas, ela ocorre tanto por meio de gotículas respiratórias, né, que podem ser expelidas enquanto a gente fala, tosse ou espirra, e também pelo contato direto
com as pessoas que estão infectadas, e indireto, que pode ocorrer pelo contato com superfícies que estão contaminadas, com objetos contaminados e através das mãos também. A transmissão, ela também pode ocorrer por meio de aerossóis que são gerados durante algum procedimento, né? E tendo em vista esse alto poder de transmissibilidade, as medidas de prevenção, elas devem ser implementadas em todas as etapas do atendimento ao paciente, desde a chegada, né, desse paciente, a espera e durante toda a assistência prestada, até que ele receba alta ou transferência ou então venha a óbito. Para o atendimento pré-hospitalar móvel, né, de urgência, que constitui aí o transporte, né, de pessoas que podem estar contaminadas ou então que estão suspeitas, né, de contaminação. Então, tem que seguir aqui algumas recomendações, né? Então, melhorar a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte. É preferível que, se tiver, né, com ar-condicionado, que seja um ar-condicionado com exaustão, que garanta as trocas de ar, ou então manter as janelas abertas, que é o mais recomendado. Toda a equipe envolvida no transporte do paciente, seja suspeito ou confirmado de infecção, né, deve utilizar os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. Toda a equipe deve receber uma capacitação, né, e demonstrar a capacidade de colocação, uso, retirada e descarte correto e também seguro desses EPIs. Também é importante notificar, né, sempre notificar previamente o serviço de saúde para onde esse caso suspeito ou confirmado está sendo transferido, né? Então, sempre avisar com antecedência. Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a realização do transporte. Essa desinfecção, né, ela pode ser feita tanto com álcool 70, né, hipoclorito de sódio ou então algum outro desinfetante que seja indicado para a situação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os serviços de saúde. Todos esses serviços de saúde, né, que envolve a chegada, a triagem, a espera, o atendimento e também toda a assistência prestada ao paciente. Nos agendamentos da consulta, né, é importante questionar ao paciente se ele apresenta sintomas de infecção respiratória, que é tosse, coriza, dificuldade para respirar. E se for positivo, deve-se orientar então esse paciente a remarcar a data da consulta para uma outra data, né, outro dia, que seja a mais de 10 dias do início dos sintomas. Se for um caso grave, né, caso de gravidade, aí é orientado ao paciente que ele procure um atendimento médico de urgência, nos pronto-socorros ou então no pronto atendimento. Caso não seja possível adiar, né, essa consulta, o paciente ele deve ser atendido com todas as precauções indicadas, né, para avaliação dos sintomas respiratórios, e é preferencialmente, né, que esse paciente ele seja agendado em um horário exclusivo, de forma a evitar que ele divida a sala de espera ali com as outras pessoas, né, com os outros pacientes. E com a disseminação, né, de várias variantes que a gente vê, que cada dia surge uma variante diferente, né, é importante reforçar as medidas de prevenção das infecções junto aos pacientes e aos acompanhantes. Então, instruir, né, ao uso correto das máscaras, cobrindo boca e nariz, o distanciamento social, a higiene das mãos com álcool 70 ou então água e sabão. E também é preciso atentar para as medidas de controle e reorganização dos serviços de saúde. Então, manter os ambientes bem limpos, arejados, fazer uma triagem rápida dos pacientes e evitar demora na prestação de assistência. Na chegada ao serviço de saúde, devem ser tomadas algumas medidas preventivas apropriadas, né? Então, instruir, como eu falei, a utilizar máscara cirúrgica, limpa, bem seca, que seja ajustada à face, cobrindo todo o nariz, a boca e o queixo, se esta puder ser tolerada.
Caso o paciente ele não tolere usar, né, as máscaras cirúrgicas, não consiga, ele deve ser isolado em um local para ter ali o atendimento priorizado. A presença de acompanhantes, ela é apenas necessária em casos que são previstos pela lei ou então em casos que realmente a pessoa necessita de um acompanhante ali com ela. Orientações a serem seguidas pelos serviços de saúde. Então, implementar procedimentos de triagem para detectar pacientes com suspeita da infecção pelo SARS-CoV-2 antes mesmo do registro do paciente, garantir um bom atendimento ao paciente com sintomas de infecção ou então outra infecção respiratória no menor tempo possível, fornecer suprimentos e orientações de higiene respiratória e etiqueta de tosse, orientar os pacientes a adotar as medidas de higiene, orientar os pacientes, os acompanhantes e também os profissionais de saúde sobre a necessidade da higiene das mãos, reforçar a necessidade de intensificação da limpeza e desinfecção dos objetos, superfícies, né, das maçanetas, corrimão, balcão, principalmente as mais tocadas, né? Orientar os profissionais de saúde a evitar tocar em superfícies que estejam próximas ao paciente, manter os ambientes ventilados, arejados e limpos, eliminar ou restringir o uso de itens que sejam compartilhados pelos pacientes, realizar a limpeza e desinfecção dos equipamentos e produtos utilizados, né? Orientar os profissionais da saúde a utilizarem o EPI. Se houver necessidade de encaminhamento, sempre avisar previamente, né? Avisar antes o outro serviço referenciado. Orientar ao uso correto de máscaras, tanto pelos pacientes quanto pelos acompanhantes e também ali pelos profissionais, né? E orientar os profissionais sobre como usar corretamente a máscara, tempo de uso, trocas e também a forma correta do descarte. Precauções. As precauções a serem adotadas por todos os serviços de saúde durante a assistência leva em consideração a via de transmissão, pessoa a pessoa. Vou citá-las novamente, pois ela pode ocorrer por meio de gotículas respiratórias, expelida durante a fala, a tosse ou espirro, e também pelo contato direto com pessoas infectadas ou indireto por meio das mãos, objetos ou superfícies contaminadas, como já citado anteriormente pela Gabi. Bom, além disso, existem estudos que demonstram a possibilidade de transmissão do vírus por meio de aerosóis. Tendo isso em mente, precauções foram adotadas. A principal dela é a precaução padrão, que leva em consideração um dos princípios, a higienização da mão, que devem ser lavadas com água e sabonetes ou friccionadas com álcool 70. Mas isso só deve ocorrer se não estiver visivelmente suja, antes e após o contato com qualquer paciente, ou após a remoção das luvas e após o contato com sangue ou secreções. Além disso, o uso das luvas e do avental são indispensáveis, óculos e máscaras também. E entra também o descarpate, né, que é em recipiente no qual é adequado para o descarte de seringas e agulhas, que jamais devem ser desconectadas ou reencapadas depois do uso no paciente. Dessa forma, além das precauções padrões, foram adotadas também outras precauções, como a precaução de contato. Ela basicamente leva em consideração a disseminação por contato físico de um não infectado com um objeto ou superfície ou pessoa infectada. Ela também prioriza a lavagem das mãos, né? A utilização de luva e avental durante toda a manipulação do paciente, de catéteres de sonda, de circuito e do equipamento ventilatório, ou de outras superfícies próximas ao leito, que coloque imediatamente antes do contato com o paciente ou a superfície, né, e retirá-lo logo após o uso. E em seguida, realizar a higienização das mãos.
Bom, sempre deve dar preferência a quartos privativos, porém, quando isso não é possível, tem que manter a distância mínima entre os leitos, que é de 1 metro entre eles. Bom, como citado, uma das principais formas de contaminação são por gotículas. E nesse caso, as gotículas elas podem atingir as vias respiratórias altas, ou seja, a mucosa das fossas nasais e a mucosa da cavidade bucal. Para a precaução, é indispensável a utilização de máscaras, tanto pelo paciente quanto pelo profissional de saúde. Também ressaltamos a lavagem das mãos e a utilização do quarto privativo, se possível for. Bom, os aerosóis são partículas menores e mais leves que as gotículas, que permanecem suspensas no ar por um longo período de tempo e, quando inaladas, pode penetrar mais profundamente no trato respiratório. Os aerosóis se dão através de alguns procedimentos realizados em pacientes com infecção pela SARS-CoV-2. Pode gerar aerosóis a intubação ou a aspiração traqueal, ventilação mecânica não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, a ventilação manual antes da intubação, até a coleta de amostra nasotraqueal ou broncoscopia. Para esses casos, as precauções para gotículas devem ser substituídas pelas precauções específicas para aerosóis. Bom, ela requer um quarto privativo de porta fechada, né? A utilização de máscara para o profissional de saúde, de preferência a máscara PFF22 ou PFF2 ou a N95. Quando não houver a disponibilidade do quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros pacientes com infecção pelo mesmo micro-organismo. Entretanto, o paciente suspeito de tuberculose resistente ao tratamento não podem dividir o mesmo quarto com outros pacientes com tuberculose. As precauções sempre devem ser adotadas, seja elas em ambiente hospitalar ou em nosso cotidiano.